Muito bem, meus irmãos, nós vamos hoje para mais um sermão de nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos iniciar a exposição de Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós temos visto nos últimos meses a última semana de vida de Jesus. Nós estamos aqui nos últimos dias antes de Jesus ser crucificado. E hoje, no capítulo 23, nós vamos falar sobre o último confronto. O último confronto. Esta foi a última vez que Jesus discursou publicamente. São as últimas palavras de Jesus em seu ministério terreno, dirigindo-se ao público. Depois disso, ele só vai falar e interagir com os seus próprios discípulos, com os apóstolos. O último confronto. Hoje nós vamos para a parte 1. O único mestre. Hoje nós vamos focar nos versos 1 a 12. Porém, eu vou ler o capítulo inteiro, para nós entendermos o contexto. Mas o foco hoje vai ser do verso 1 a 12, semana que vem do versos 13 em diante e assim por diante. Mas vamos ler o capítulo inteiro. O último confronto. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está sentado os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um só prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está.
E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais o sepulcro dos profetas, e adornais o monumento dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem, em nome do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos voltar para o verso 1. Então, é importante entender que esse discurso, muito intenso, muito pesado, ele foi proferido por Jesus diante de uma multidão. Diante de uma multidão. Então, vocês lembram do contexto. O contexto era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era quando os judeus celebravam a aliança que Moisés instituiu lá no livro de Êxodo, a libertação da escravidão do Egito, e havia não só judeus, mas crentes, servos de Jeová de todas as nações, que eles se reuniam em Jerusalém nessa época do ano, que era mais ou menos ali pelo mês de março ou abril. Era a festa da Páscoa, e todos os crentes do mundo tinham que viajar para Jerusalém. Era uma viagem muito divertida, porque eles iam em caravanas, não era uma pessoa andando sozinho, eram multidões que viajavam juntos. E aí você tem que entender esse contexto para entender o grau de humilhação pública que os fariseus acabaram de sofrer. Os fariseus foram humilhados publicamente por Jesus diante de uma multidão do mundo inteiro. Vocês têm que entender que foi isso que Jesus fez. Jesus reuniu toda a multidão
Quantas vezes ele gritou, hipócritas? Ele está gritando mesmo. Esse cenário de Jesus, vocês têm que imaginar ele está muito intenso. E ele fez isso diante de toda a multidão. E esse vai ser o momento que eles vão decidir, de uma vez por todas, nós temos que matar ele o mais rápido possível. Então pense na coragem de Jesus aqui. Diante de toda essa multidão do mundo inteiro, Jesus disse todas essas coisas contra os fariseus. E por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, os fariseus e os saduceus e os sacerdotes já estavam tentando fazer com Jesus. Então vocês lembram que há diversos dias, enquanto Jesus ensinava, o sacerdote, os fariseus, os herodianos, os saduceus interrompiam Jesus, que estava ensinando para a multidão, para tentar humilhar Jesus publicamente. Eles estavam fazendo isso há vários dias. Chegou no último dia, Jesus falou, agora sou eu quem vou desmascarar vocês. Sou eu que vou avisar para a multidão quem vocês são. Então a primeira coisa Jesus está fazendo com eles, o que eles tentaram fazer com Jesus. A diferença é que Jesus fala em verdade e eles eram mentirosos. Segundo motivo, Jesus fez isso por amor. Isso é muito importante entender. Essa humilhação pública que Jesus fez os fariseus passar aqui, Jesus fez por amor. Por quê? Bom, o farisaísmo, como é assim chamado, a doutrina dos fariseus, era a perspectiva predominante da época, era a visão predominante da época, sobre a maneira que a Escritura, a Bíblia, Deus, a fé, a lei deveriam ser entendidos. Então entenda que aquela aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, com Moisés, com Davi, essas alianças, a Bíblia que Deus deixou, que nós hoje chamamos de Velho Testamento, porque nós temos o Novo, mas na época não era Velho Testamento, era só Bíblia. Então a Bíblia que eles tinham estava sendo reinterpretada por esse grupo de fariseus, e os fariseus eram a maior influência sobre o povo de Israel naquele tempo. Então eles eram a maior influência. Então, se a gente pensar aí no Brasil, vamos pensar aí no Brasil, tá? O povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro diz acreditar em Deus ou não? Resposta sim. Se você perguntar para a maior parte do povo brasileiro se eles acreditam em Jesus, eles também vão dizer que sim. Mas a forma que eles entendem Jesus, a forma que eles entendem Deus, a forma que eles entendem o Evangelho, a forma que eles encaram a Bíblia, é de que maneira? É influenciada por quem? Quais são as maiores influências no Brasil sobre quem é Jesus? Bom, de uma coisa eu tenho certeza. A maior influência aqui não são os presbiterianos. Não são. No tempo de Cristo, quem eram as maiores influências? Resposta, os fariseus. Então a gente vê que essa influência, a gente viu aí pregando o Evangelho de Mateus, que a influência é tão forte que quando Jesus, ao longo do seu ministério, contrariava os fariseus, às vezes os próprios discípulos, os apóstolos, ficavam preocupados. Vamos relembrar de uma situação. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Verso 12. Olha só o que os discípulos vão dizer depois de Jesus ensinar algo. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Presta atenção nisso aqui. Jesus acaba de
ensinar algo muito importante. E os 12 apóstolos estão extremamente preocupados. Eles procuram Jesus e falam: Jesus, os fariseus não estão gostando. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Mas está vendo a cabeça dos discípulos lá atrás? Eles não querem contrariar os fariseus, porque todo mundo pensa igual os fariseus ensinam. Peraí, você está indo contra os fariseus? Peraí, Jesus. Então era um grupo muito, muito influente. Volto para Mateus 23. E qual é o problema deste grupo ser muito, muito influente? A resposta está no texto que nós lemos em Levítico 26. Vocês vão ver já já que Levítico 26 responde por que era tão problemático esse grupo ser tão influente. Mas vamos ver. Volta rapidamente lá em Levítico 26 para a gente ver algo. Vamos ver o verso 3. Então, do verso 3 até o verso 14, até o verso 13, tem as promessas de bênção. Mas vejam que essas promessas de bênção, ela tem uma condição. A condição está no verso 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos. Então, a nação de Israel, lá no livro de Êxodo, ela foi liberta da escravidão do Egito. No livro de Levítico, Deus está preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Ele está preparando o povo para ter um país em sua própria terra. E aí Deus está dizendo aqui, quando vocês forem um país na sua própria terra, se vocês quiserem ser um país abençoado, um país próspero, um país grande, vocês têm que obedecer os meus mandamentos. E aí, dos versos 4 ao verso 13, ele vai descrever todas as coisas necessárias para um país ser abençoado, ser próspero, ser grande. Então, por exemplo, no verso 4, ele fala sobre a chuva. Então, um país sem chuva é um país que tem seca. Então, ele está dizendo, para você ser um país grande, vocês precisam de chuva, eu vou dar chuva. Verso 4, ele fala sobre as colheitas. Verso 5 também. Verso 6, quando ele fala sobre paz na terra, quer dizer que não haveria guerras. Ele está falando que eles seriam um país sem guerras. No verso 7, quando eles falam sobre perseguir os inimigos, quer dizer que caso eles fossem atacados por um país estrangeiro, eles sempre venceriam a guerra. Mesmo se fosse poucos soldados, quando ele diz, verso 8, 5 de vós perseguirão a 100, quer dizer, só com 5 vocês vencem 100. Porque o seu exército vai ser invencível. Ninguém vai te perturbar, vai ficar tudo em paz. Então, as coisas que ele está descrevendo aqui são as coisas necessárias para um país ser grande e próspero. Ele está dizendo para Israel, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão ser um país abençoado, próspero. Não vai ter guerra. Verso 10, muita comida. Ele está falando no verso 10, muita comida. Né? A colheita próspera. Colheita abençoada. Verso 11, o meu tabernáculo, o tabernáculo era o templo. Deus habitaria com eles por meio do templo, por meio do santuário. Deus estaria no meio deles, abençoando eles. Verso 13, eles seriam livres. Eles não seriam escravizados. Entendam, meus irmãos, que todas essas bênçãos aqui são coisas que nós brasileiros também precisamos. Isso aqui, não lê essas coisas. Tem gente que lê isso aqui, se eu for obediente, eu vou então receber uma Ferrari. Tem gente que lê esses textos assim. Não tem nada a ver com o texto, tá? Leia o texto prestando atenção no que você está lendo. Ele está falando que Israel, a nação, seria uma nação abençoada, próspera, com todas as coisas que nós também precisamos. Nós precisamos de chuva, nós precisamos de colheita. Se não tiver colheita, você não come.
Se tiver guerra, graças a Deus a gente não está em nenhuma guerra hoje, né? Pelo menos não com nenhuma nação estrangeira. Então, agora, a partir do verso 14, mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, os vossos almas se enfadarem dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança. Então veja que o que é dito no versos 14 e 15 é o contrário do que é dito no verso 3. No verso 3, se você obedecer, aí vem as bênçãos. No verso 14 e 15, se você não obedecer, se você invalidar a minha aliança, vem as maldições. Aí vem as maldições. Bom, o que isso tem a ver com Mateus 23? A gente vai ver que em Mateus 23, Jesus está profetizando contra Israel essas maldições aqui. Então, todo o discurso de Jesus em Mateus 23 é baseado em Levítico 26. Todo o discurso de Jesus em Mateus 26, quer dizer, em Mateus 23, é baseado em Levítico 26. Como nós temos visto ao longo de toda essa série em Mateus, não tem nenhum discurso, pregação ou sermão de Jesus que tenha como você entender sem o Velho Testamento. Todos eles você depende de entender o Velho Testamento. Então vamos voltar lá em Mateus 23. Então, qual é o problema do farisaísmo em relação a Levítico 26? Porque Levítico 26 não promete bênçãos à nação de Israel incondicionalmente. Tem gente que acha, Israel é abençoado incondicionalmente. Leia Levítico 26, que não é. Para Israel ser abençoado, teria que obedecer aos mandamentos. A mesma coisa do Brasil. Eu não sei porque fica aí o pessoal dizendo, vamos declarar bênção para o Brasil. O que você vai declarar para um povo rebelde e desobediente? O que você vai determinar para um povo que não quer ouvir a lei do Senhor? Isso não condiz com o Levítico 26. Você quer abençoar o Brasil tem que se arrepender e crer no Evangelho. Mateus 23, qual é o problema em relação a Levítico 26? Porque se para Israel ser abençoado, o povo que Deus libertou da escravidão do Egito, eles estão celebrando o que aqui? A Páscoa. Para este povo que foi liberto da escravidão do Egito ser abençoado, eles precisam observar a lei do Senhor. E é aí que entra o problema central do farisaísmo. Porque os fariseus, eles jamais, nunca chegariam para você e falariam, não obedeçam à lei do Senhor. Eles nunca falaram isso. Eles nunca iam falar, não creia na Bíblia. Eles nunca iam falar, não creia em Moisés. Nunca. Eles iam fazer algo muito mais perigoso. Para pensar no seguinte. Qual é mais perigoso? Vamos pensar aqui, qual é mais perigoso? Vamos dizer que você me pede um copo d'água. Vamos supor que eu coloque veneno no copo. E eu falo assim para você, toma aqui, eu estou te dando veneno. Bebe esse veneno. Então isso é perigoso, né? Estou tentando te dar veneno, é perigoso. Mas eu estou te avisando, tá aqui veneno, bebe. Qual é mais perigoso? Isso ou... Se você me pedir um copo d'água, aí eu vou lá, pego a água e eu boto umas gotas de veneno dentro da água, transparente, não parece que tem veneno, mas está cheio de veneno. Qual dos dois é mais perigoso? O que eu te avisei ou o que eu te enganei? O que eu te enganei é mais perigoso. Porque parece água. Parece água, mas não é água. Então, qual é mais perigoso? Será que seria o adorador de Zeus, ou de Baal, ou da deusa Diana, que chegasse para o judeu e falasse assim, judeu, você serve Deus de Abraão, certo? O judeu ia falar assim. Então é o seguinte, nós vamos agora adorar Baal,
o Deus que os filisteus adoravam, nós vamos adorar a Zeus, que os gregos adoravam, e pode aí adorar também Iemanjá, que os brasileiros adoram. Ia ser mais tranquilo para o judeu dizer, não, eu não adoro Baal, eu adoro Jeová. Os fariseus faziam algo mais perigoso. Então isso aí é alguém te dando veneno, dizendo, isso aqui é veneno, vamos tomar? Você falava, não. Os fariseus faziam algo mais perigoso. Eles misturavam a água pura com o veneno transparente. O que eles faziam? Nós servimos ao Deus de Abraão. Nós cremos no Deus de Moisés. Nós cremos em Isaías. Então eles tinham um rótulo. Parecia água. Mas na verdade eles ensinavam os homens a transgredir a lei do Senhor, dizendo que estava cumprindo. Eles ensinavam a transgredir a lei do Senhor com a pessoa pensando que estava cumprindo. Entendeu o perigo? Esse é o perigo maior. Porque se eles transgredissem a lei do Senhor, o que aconteceria com Israel? Israel seria destruído. Então os fariseus estavam levando Israel à destruição, pensando que estavam levando à salvação. Pensando que estava sendo abençoado e estava sendo conduzido à destruição. É por isso que o capítulo ele termina lá em Mateus 23. A partir do verso 34 em diante, Jesus termina o capítulo profetizando a destruição de Jerusalém. Dizendo, Jerusalém, Israel vai ser destruído. Mas a pergunta aqui, o que levaria Israel a ser destruído? Muitas razões poderiam ser citadas. Mas todas essas razões tinham uma fonte. O farisaísmo. Porque o farisaísmo fazia com que eles se tornassem transgressores da lei do Senhor, pensando que estavam guardando. Vocês querem ver alguns exemplos? Quando eles crucificaram Jesus, nós vamos ver isso quando chegarmos em Mateus lá para frente. Quando eles crucificaram Jesus, o que eles disseram? Eles disseram, nós estamos crucificando Jesus para obedecer Moisés. Porque Jesus é um falso profeta e nós rejeitamos o falso profeta porque nós somos fiéis a Moisés. Quando Jesus foi crucificado, vocês lembram o que eles falaram? Nós temos que tirar Jesus da cruz rápido, porque hoje é sábado e nós não queremos transgredir o sábado. Nós temos que descansar e não ficar aqui crucificando. Então a pessoa com Jesus pendurado ia estar dizendo que está guardando o sábado. Ela está dizendo que está cumprindo Moisés, rejeitando os falsos profetas. Então, é o veneno que parece água. Nada do que eles faziam, eles diziam que eles estavam rejeitando a Bíblia. Eles estavam obedecendo Moisés. Eles estavam obedecendo os profetas. Com cara lavada, eles diziam com a cara lavada, né? Como dizem. Eles eram assassinos, mas tudo tinha uma explicação. E ao que isso levaria? A destruição de Israel. Por quê? Porque fingir que você guarda a lei do Senhor não é o mesmo que guardar. Porque fingir que você segue a Moisés não é o mesmo que seguir. Porque dizer que você crê em Deus não é o mesmo que crer e confiar de verdade. As bênçãos de Levítico 26 não é para quem diz ou para quem finge de fazer, mas é para quem de fato guarda. Quem de fato guarda. E eu repito algo que já disse aqui tantas vezes. O perigo de igrejas que não dão atenção à lei do Senhor. O perigo de uma cristandade que não conhece a lei do Senhor, nem o básico. É muito perigoso. Porque a nação que eram os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, com quem Deus fez a aliança, eles foram destruídos
pelo farisaísmo. E a gente tem que se perguntar, e nós? Nós já vivenciamos muitas destruições no nosso país. Ou vamos dizer que nosso país é um país tranquilo e muito cheio de bênçãos. Todas as bênçãos que nós temos são por misericórdia de Deus, porque ainda há um povo de Deus aqui. Mas quanto mais esse povo se volta contra o Senhor, mais nós vamos ter esse mesmo destino. E aqui, dos versos 1 a 12, o Senhor Jesus vai ensinar a diferenciar entre os falsos mestres, os falsos pregadores e os verdadeiros. Então você vê que aqui existe um perigo, o perigo do veneno. Então você tem que aprender a diferenciar os verdadeiros dos falsos. Do contrário, você será destruído pensando que está sendo abençoado. Tem um cara desse lá no livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, cada capítulo vai ficando mais chocante. Tem um cara lá chamado Mica, no final dos Juízes. Termina a história do cara dizendo assim, ó, agora eu vou ser abençoado. O cara fazendo tudo de errado, tudo de errado, tudo de errado, e acreditando que vai ser abençoado. Por quê? Porque ele contratou um levita e fez uma imagem de escultura. Ele fala, agora eu vou ser abençoado. Não se enganem. Examine-se a si mesmo e tenha certeza de que você não segue falsos mestres, porque estão cheios no Brasil. Estão cheios. Jesus vai ensinar a diferenciar os falsos do verdadeiro. Vamos ver. A primeira coisa que Jesus diz sobre os falsos, no contexto ele está falando sobre os fariseus, mas nós vamos fazer aplicações ao nosso cenário. O primeiro aviso que Jesus dá é um dos mais importantes para você identificar um falso mestre e não ser enganado. Ele diz assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Muito bem. Então, esse primeiro aviso aqui, ele é muito, muito, muito importante. Eu não tenho como enfatizar bastante quanto é importante. Vamos entender esse aviso. Quando ele fala assim, na cadeira de Moisés. O que quer dizer na cadeira de Moisés? Se sabe que nos tempos antigos, os pregadores não pregavam em pé. Vou te falar como era no tempo, por exemplo, de Agostinho de Hipona, lá no século V. Como é que seria se fosse assim? Eu estaria sentado e vocês estariam em pé. Então, no tempo de Agostinho, no culto, o público ficava em pé. E quem estava ensinando ficava sentado. Normalmente era assim. Eu acho que o povo naquela época era mais saudável, aguentava ficar mais tempo em pé. Hoje, 5 minutos em pé, o povo já está dando dor na perna, né? Então, antigamente, o pregador, ele costumava ficar em pé. E o professor ficava sentado. É daí que vem a palavra cátedra. Já viram a palavra cátedra? Tem no contexto da universidade, né? Então, cátedra vem da palavra cadeira. É a cadeira de onde o professor ensina. Então, quando Jesus fala na cátedra, na cadeira de Moisés, a ideia aí é que quando eles te ensinam o que Moisés ensinou. Então não quer dizer que é uma cadeira literal, a mesma cadeirinha lá de Moisés sobreviveu. A cátedra de Moisés, a cadeira de Moisés quer dizer o ensino de Moisés. Só eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Abra para vocês entenderem o que eu estou falando. Lucas capítulo 4. Lucas 4, verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia,
e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinando nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então aí Jesus vai até a sinagoga. A sinagoga é a igreja do Velho Testamento, é onde eles se reuniam para adorar a Deus. Então Jesus, ele foi até a sinagoga e ele vai ler a Bíblia, né? Qual livro da Bíblia Jesus vai ler aí? Isaías, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então isso aí é Isaías 61, tá? Então a pregação aí de Jesus vai ser em cima de Isaías 61. Deu-lhe o livro de Isaías, porque naquela época a Bíblia eram livros separados, eram rolos separados, porque eram rolos, não dava para botar tudo bonitinho assim, igual a gente tem agora, tá? Agora, olha só o verso 20. Cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes. Então aí Jesus vai começar a pregar em cima da passagem de Isaías. Vocês perceberam aí no verso 20 que Jesus prega sentado? Então Jesus lê o texto, aí ele senta. E agora ele vai começar a pregar sentado. Eu queria pregar com a cadeirinha aqui, bem chique, né? Mas Jesus vai pregar sentado. Então, uma forma que a gente pode ver esse assento aqui, o assento é o local de ensino. É o local de ensino na sinagoga. Então, nesse sentido, no verso 20, Jesus está sentado na cadeira de Isaías. Ele está ensinando Isaías. Volte para Mateus 23. Então, quando Jesus diz, no verso 3, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis, isso causa uma estranheza em muita gente, porque a gente vai se perguntar assim, por todo o evangelho, Jesus não estava condenando o ensino dos fariseus, criticando os fariseus, como é que ele está dizendo aqui, todas as coisas, pois, que disserem que observeis, observais? Eu pensei que Jesus era contra os fariseus. Não, vamos atentar para o contexto. Contexto do verso 2. Na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Então, todas as coisas aí é quando eles estão te ensinando de fato sobre Moisés. Então, vamos entender. Eu falei aqui da água misturada com veneno. Qual é a parte da água? A parte da água é que ele ia te ensinar verdades. Então, o fariseu ia ter um dia que ele falava o seguinte, existe ressurreição, existe a ressurreição final. É o seguinte, só existe um Deus. Isso está lá em Moisés. É o seguinte, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Está lá em Deuteronômio 6. Tem um monte de coisa que os fariseus iriam te ensinar que era verdade. E qual era o grande perigo que existia aqui? O grande perigo é se Jesus estava condenando os fariseus, alguém poderia falar, então tudo que os fariseus dizem é mentira. Se alguém concluísse que tudo que os fariseus diziam que é mentira, o que ia acontecer? Essa pessoa ia rejeitar o próprio Deus. Se os fariseus falam de Deus, então tudo que eles dizem que é mentira, então não vou acreditar mais em Deus. Se tudo que eles dizem é mentira, então não vou acreditar na ressurreição, não vou acreditar mais em Abraão, Isaac e Jacó, porque eles ensinam sobre essas coisas. O que Jesus está dizendo então? Que quando eles ensinam o certo, ou seja, na cadeira de Moisés, o que Moisés ensinou, quando eles ensinam o certo, não deixa de ser verdade só porque são eles que estão ensinando. E vocês já vão entender a importância de saber disso. Então pensa aí, vocês sabem que um dos 12 apóstolos é Judas Iscariotes. E Mateus capítulo 10 diz o que Judas Iscariotes pregava quando ele estava na terra. Vocês sabem o que Judas Iscariotes pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Será que quando Judas dizia arrependei-vos, estava errado? Não estava errado.
Será que quando o fariseu dizia Moisés escreveu o Gênesis, ele estava errado? E por que é importante entender isso? Porque o maior perigo em relação ao falso mestre é você pensar que se ele diz verdades, então ele não é um falso mestre. Tem gente que pensa, se ele disse alguma verdade, então ele é um homem de Deus. Você está se esquecendo que o veneno vem misturado com água. O problema do fariseu não é que não tinha verdade, é que a verdade vinha junto com o veneno. Escuta. As pessoas mais perigosas, os falsos mestres mais perigosos do Brasil, são os que, junto com as heresias, com as mentiras, falam de Jesus Cristo. E falam de Jesus Cristo. São os mais perigosos. Assim como os fariseus eram perigosos, não porque tudo o que eles diziam era mentira, mas porque eles também falavam de Moisés, e de Davi, e dos Salmos, e dos profetas. A gente leu na outra semana, vamos ler mais uma vez, Atos capítulo 26. Atos 26. Desculpe, na verdade, Atos 23. Atos 23, verso 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então os saduceus diziam que não existe ressurreição. Eles estavam certos ou errados? Errados. Eles diziam que não existe anjo. Eles estavam certos ou errados? Eles diziam que não existe espírito. Estavam certos ou errados? E os fariseus diziam que tem ressurreição, que existe anjo, que existe espírito. Os fariseus estavam certos ou errados? Certos. Inclusive, Paulo, aqui no contexto, Paulo concorda com os fariseus. Ele diz, os fariseus estão certos. Então, eles não eram falsos mestres? Abram 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Para aí. Paulo está dizendo, eu estou preocupado que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Volte, se vocês lembrarem de Gênesis 3, a serpente chegou e falou assim, ó, bom dia, Eva, eu estou aqui para destruir a raça humana. Tá? Então, coma desse fruto aí para acabar com a raça humana logo e vamos conhecer. Ele não falou isso. A serpente usou de astúcia, engano. E Paulo vai dizer que eu estou com medo de vocês, coríntios, porque vocês estão abertos ao mesmo tipo de engano que Eva. Por quê? Verso 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado,
Ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Espera aí, outro Jesus? Outro espírito? Outro evangelho? Que outros são esses? São versões falsificadas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Espírito Santo, do verdadeiro Jesus. Versões falsificadas. Falsificadas. Paulo está dizendo, eu estou preocupado com vocês. Mateus 23, volte. Mateus 23. Então, o que havia de errado com o farisaísmo? Que foi a razão da destruição de Israel. Não é que tudo o que eles diziam era falso, naquilo que eles concordavam com Moisés, eles deveriam seguir. Se o fariseu dissesse, casamento é entre homem e mulher, você ia seguir, casamento é entre homem e mulher. Não porque os fariseus disseram, mas porque Moisés disse. Mas qual era então o problema deles, se muito do que eles diziam era verdade? Porque além de dizer verdades, além das verdades que eles diziam, as heresias e as deturpações que eles criavam acabava anulando as verdades. Entendeu o jogo? Você joga uma verdade, mas vai ter um mais, vai ter um porém, que na verdade vai contrariar aquilo. Que na verdade vai na contramão do que você disse. Aí que está o veneno. Você juntou a água, que é a fonte de vida, que dá a vida, junto com o veneno que mata. A água que dá vida com o veneno que mata. Para que está servindo a água, então? Exatamente para te atrair para o veneno. Desta forma, então, as verdades que os fariseus diziam estavam a serviço das mentiras. Nós vimos vários exemplos por todo o Evangelho de Mateus. Então, ia ter um dia que o fariseu poderia te dizer, ó, não adulterarás. Ele ia te ensinar a não adulterarás. Aí ele está na cadeira de Moisés. Não adulterarás. Perfeito. Aí você era um homem que procurava não adulterar. Só que ia ter um porém. Ia ter um mais. Porque ele ia te dizer que se você não estivesse mais se agradando da sua esposa por qualquer motivo, nós não estamos felizes. Ele ia falar, então larga ela. Larga sua mulher e fica com outra. A largar por quê? Porque eu não estou mais afim. Então ele está subvertendo, ele está anulando o nó do adulterarás. Porque de cara ele te disse que não adulterarás, mas depois ele tem um meio aí de você ficar toda hora trocando de mulher e não ser um problema. Então isso é um jogo. Então, essa pessoa toda hora trocando de esposa, larga uma, fica com outra, larga uma, fica com outra. Por quê? Porque não está gostando mais. Essa pessoa está cumprindo o 7º mandamento, não adulterarás? Não, Jesus disse, isso é a transgressão. Então, até onde ele te ensinou Moisés, você siga. Mas os acréscimos dele anulam a lei de Moisés. E o que está escrito em Levítico capítulo 26? Que se vocês transgredirem os meus mandamentos, Israel vai ser destruído. Então, qual era o grande perigo? Se rebelar contra Deus, crendo que estou servindo. Essa é a grande tentação. Ser um rebelde pensando que é justo. E o Brasil está cheio disso daí. O Brasil está cheio disso daí. Então tem pessoas que vão te dizer muitas coisas que se você parar na parte que ela está citando a Bíblia, se você para na parte bíblica, está tudo tranquilo.
Se você ouvir o resto dos discursos, vai ser destruição. Porque vai te apartar do Senhor. Com uma capa de cristianismo. Com aparência de cristianismo. E aí Jesus vai dar várias características desses homens. Verso 4. Quer dizer, verso 3, Jesus, quando ele diz, dizem e não fazem, quer dizer, eles te dizem que Moisés mandou, mas eles não fazem realmente o que Moisés mandou. Porque eles misturam com as suas próprias tradições. Verso 4, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, a característica do falso mestre, outra característica aí, é que como não é a lei de Deus pura, como não é a verdade pura, nem eles seguem essas coisas direito. É tudo uma fachada. É tudo uma fantasia. Se você realmente tentar seguir o que eles estão falando, se você entrar no que eles estão dizendo, querer seguir, é um peso difícil de suportar, porque é um peso humano. Os mandamentos de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Mandamentos humanos. Eu estava vendo essa semana um vídeo. Não vou dizer de quem, mas é o líder de uma igreja no Brasil. É o líder de uma grande igreja no Brasil. Não vou dizer quem. Eu mandei esse vídeo para alguns irmãos aqui para dar uma risada. Tá? É triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Mas ele fala que é pecado ter barba. Ele diz, todo mundo dessa igreja aqui que tiver barba tá errado. Não pode ter barba. Então, quando esse homem, ele citar para você assim, ó, Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho, adore a Deus, tudo isso aí está correto, a gente vai seguir. Mas no momento que ele inventou essa regra, não pode ter barba, aí ele entrou no caminho dos fariseus. Eu acho que quase todo mundo na Bíblia tem barba. Ele fala, não pode pastor ter barba. Não pode isso ter barba. Ele cita umas passagens assim, nada a ver. É igual os fariseus também citavam passagens. Mas a importância de atentarmos para os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, eles são libertadores. Os verdadeiros mandamentos de Deus, eles trazem liberdade. Quando a gente tem um conflito com o mandamento de Deus, não é porque aquele mandamento é ruim, mas porque a nossa carne, o nosso pecado, às vezes quer falar mais alto. Mas o mandamento de Deus em si, ele é libertador. Se não existisse, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a vida seria um inferno, porque ninguém ia conseguir constituir família. Ninguém ia conseguir ter uma família estável. Como é que é uma sociedade onde não existe respeito pelo casamento? É uma sociedade infernal. Filhos crescem sem pais, sem referências, largados. Como é que é uma sociedade que o não dirás falso testemunho não é respeitado? É muita mentira. Você vive oprimido. Onde você é cercado de mentiroso, você vive oprimido. Você não pode confiar em ninguém. Começa a crescer sua ansiedade, que é muita gente mentirosa. Como é que é uma sociedade onde não existe respeito pelo 10º mandamento que fala sobre o contentamento? É um inferno. Porque ninguém consegue estar satisfeito com nada. Sem o 10º mandamento, é todo mundo querendo passar a perna em todo mundo, porque todo mundo é invejoso. Então, se você analisar cada um dos mandamentos e começar a pensar como é que é a sociedade que isso aqui é muito rejeitado, é uma loucura. Você vive oprimido. Como é que é uma sociedade onde pais não são respeitados?
Como é que é uma sociedade que não tem dia de descanso? Já pensou se você não tem dia de descanso nenhum? Agora, como é que é a sociedade onde todo mundo tem a barra raspada? Qual é a relevância disso? Então, os fariseus, eles inventavam muita coisa sem relevância para tirar o foco do mandamento de Deus. Todas essas regras, não pode fazer barba, quando chegar na sexta-feira santa não pode comer carne, tem que comer bacalhau, isso só está favorecendo os vendedores de bacalhau. São tradições humanas que causam peso e que não trazem nenhum benefício para a sociedade, pelo contrário, desviam o foco dos mandamentos de Deus, que são a razão e a causa de nossa prosperidade, nossa liberdade e nossa grandeza. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, ou seja, uma grande preocupação com aparências. Está vendo aí uma preocupação com vestimentas especiais e com aparência. Então, uma preocupação com como é que eu vou me vestir de forma especial para provar que eu sou isso ou aquilo. Preocupação com aparências. Nós devemos ter uma preocupação saudável e moderada com a nossa aparência, mas nunca de uma forma a procurar a glória e a exaltação do ego. Verso 6, ele fala sobre os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras da sinagoga, ou seja, sempre querendo estar no lugar de destaque. Sempre querendo chamar a atenção das pessoas e ser o mais especial. Com a roupa mais especial, no lugar de destaque, sempre buscando ser o mais importante da sociedade. Meus irmãos, se um pregador, se um mestre tem essa preocupação, ele nunca vai pregar a verdade. Porque nós pregadores vamos sempre ter que estar sempre arriscando falar alguma coisa que alguém não vai gostar. Ser pregador não é ser vendedor. O moto do vendedor, como é que é? O lema é: o cliente sempre tem a razão. Então o vendedor, ele tem que vender o que mais vai agradar ao cliente, um vendedor de uma loja. Então o objetivo de um vendedor é esse, não é? O que o cliente quer, o que vai deixar ele feliz para ele comprar. Pregador não é vendedor. O meu objetivo não tem que ser sair para agradar as pessoas. Aí eu tinha que arrumar um emprego em vendas. As pessoas estão misturando as coisas. O pregador é anunciar o evangelho. É anunciar a verdade. É falar a verdade. A Bíblia ensina isso daqui. Alguns vão gostar, outros não. A vida é assim. Alguns eu concordo com esse ensinamento, igual Jesus, não é isso? As pessoas que querem sempre os primeiros lugares não estão aptas para serem as pessoas que são sempre dizendo a verdade. E aí depois do verso 7 em diante, Jesus vai falar sobre a preocupação excessiva com os títulos. A preocupação excessiva com os títulos e até o uso de alguns títulos inapropriados. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 9, o título de pai, o título de rabi, no verso 7. Por favor, ninguém aqui me chama de pai, Frank. Mas o grande foco está no verso 8 e 10. O grande foco está no verso 8 e 10, que o ponto é o seguinte. Vamos ler a partir do porquê. 1, 2, 3. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aqui está o centro da questão.
Quem são os verdadeiros pregadores? São aqueles que têm Cristo como seu único mestre. O que significa ter Cristo como seu único mestre? Significa que todas as coisas nos quais nós cremos é porque foi ensinado por Jesus. Jesus é o critério final dos verdadeiros. Os verdadeiros, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra, a verdadeira pregação é aquela que condiz com a pregação de Cristo, com o ensino de Cristo. Cristo é, no sentido absoluto e verdadeiro, o único mestre. Porque todos que não aprendem com ele são mestres de falsidade e de mentira. Então, entendam isso muito bem. Se Jesus não ensinou, quando que Jesus começou a ensinar? No seu batismo. Quando que Jesus terminou de ensinar? Em sua ascensão. Nós falamos da ascensão de Cristo semana passada. Então, entre o batismo de Cristo, quando ele foi ungido com o Espírito Santo, até a sua ascensão, quando ele terminou de instruir os apóstolos, o que Jesus não ensinou dentro deste período, eu não creio e não quero saber. É simples assim. É simples assim. Alguém pode perguntar, então, eu não vou crer no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis foi escrito antes de Jesus ser batizado. Deixa eu repetir para ter certeza que você entendeu. Mesmo o livro de Gênesis tendo escrito antes de Jesus ser batizado, em seu ministério, Jesus ensinou a crer no livro de Gênesis. Jesus não ensinou a crer no livro de Gênesis? Em Mateus 19, quando os fariseus falaram com Jesus, será que a gente pode largar nossa mulher por qualquer motivo, que a gente não está afim? Jesus respondeu como? Vocês não leram os livros de Gênesis? Vocês têm que seguir Gênesis 1 e 2. Então Jesus, quando foi perguntado sobre João Batista, lá em Mateus capítulo 11, Jesus respondeu citando Malaquias. Quando Jesus, no início do seu ministério, foi pregar na sinagoga, ele pregou em cima de Isaías. O que Jesus ia fazer todo ano em Jerusalém, entre os meses de março e abril? Ele ia celebrar a festa da Páscoa, que foi ensinada por Êxodo. Aonde que Jesus celebrava a festa da Páscoa? No santuário, usando os ritos e as cerimônias de Levítico. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, um dos textos que ele citou em João 6 foi de Números. Quando Jesus foi perguntado qual é o mais importante mandamento, ele respondeu citando Deuteronômio. Nós podemos provar todo o Velho Testamento com as palavras de Jesus. Nós cremos de Gênesis a Malaquias porque Jesus ensinou a crer. Ele diz, essas escrituras são sobre mim. É o que ele disse na ressurreição. Então, essa é a coisa mais importante que você precisa entender. Nós só cremos nas coisas que Jesus nos ensinou a crer. Sobre as alianças, sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre Davi, sobre os Salmos, sobre Provérbios, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o paraíso, sobre culto, sobre trabalho, sobre economia, sobre política, sobre todas as áreas da vida, eu só creio no que eu tenho fundamento em Jesus Cristo para crer. Porque Cristo é o meu único mestre. E para finalizar, nós vamos ler João 10. João 10, uma parábola que Jesus contou contra os fariseus.
Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhais vida e tenham com abundância. Então veja bem. Jesus é a única porta. Quem entrar por ele vai se salvar. Aí Jesus diz que todos os outros que estão fora dele, são ladrões e salteadores. O verso diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Tem algumas pessoas que pensam que esse ladrão do verso 10 é Satanás. Ele não está falando de Satanás. Ele está falando dos falsos mestres. Os salteadores e ladrões nessa passagem são os falsos mestres. E como é que eu sei quem é o falso mestre? Quem não ensina o mesmo que Jesus. Quem fala de Jesus, quem fala de Moisés, quem fala de Isaac, quem fala de Jacó, quem fala de Abraão, quem fala de Maria, quem fala de Pedro, mas com suas obras contraria e anula e subverte o ensino de Cristo. Eles só levam ao roubo, à morte e à destruição. Cristo é o nosso único mestre. Não creia em nada que ele não ensinou. É simples assim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por Jesus Cristo, meu Salvador, meu Rei e meu Mestre. Tudo que eu creio sobre salvação, tudo que eu creio sobre céu, sobre inferno, sobre ressurreição, sobre a origem do mundo, sobre o certo e sobre o errado, é porque Cristo, meu Mestre, me ensinou. Assim como tu fizeste aos teus discípulos, Senhor, faça por nós. Assim como os apóstolos foram corrigidos, para que eles não aprendessem mais com os fariseus. Nós queremos ser corrigidos, para que não venhamos aprender com os fariseus de nosso tempo. Por Cristo eu oro. Amém.